Hoje é domingo, dia 1º de outubro de 2023, dia do vendedor, e está começando o primeiro episódio do Edu Castanho Podcast, onde vamos bater um papo sobre como o podcast pode ajudar a aumentar as suas vendas. Mas antes, eu tenho um recado muito importante para você. Você ainda utiliza cartão de visitas de papel? Chegou o AirGo, seu cartão de visitas tecnológico e digital. Compartilhe redes sociais, links de pagamento, seu Pix, sites, e-mail e muito mais aproximando o celular. O AirGo funciona por aproximação através da tecnologia NFC. Não é necessário baixar nada. Acesse o link educastanho.com/AirGo e utilize o cupom EDUCASTANHO10 para ganhar 10% de desconto no seu pedido. E você não paga a mensalidade. Tem frete grátis para todo o Brasil e a pronta entrega. AirGo, seu novo modo de compartilhar informações. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Edu Castanho Podcast. Eu sou o Edu Castanho. Se você não me conhece, eu sou estrategista digital e eu ajudo empreendedores que querem aumentar as suas vendas de produtos e serviços utilizando a internet. Eu estou realmente muito feliz de estar começando esse podcast, esse novo podcast aqui, para a gente bater um papo, trocar uma ideia a respeito de estratégias para aumentar aí as suas vendas. Se você é empreendedor, se você tem um negócio, ou se você não tem, né, mas conhece alguém que tem, já compartilha esse episódio com outras pessoas, já clica em seguir aí no Spotify para você receber os conteúdos dos próximos episódios, receber as atualizações. E se você estiver ouvindo em outro agregador, segue aí também para você receber todas as atualizações e não ficar de fora, tá? Bom, hoje, domingo, dia 1º de outubro, é dia do vendedor e todos nós somos vendedores, né? Todos nós vendemos ou nos vendemos, né? Precisamos vender durante o dia, seja em casa, seja na empresa, com os amigos. A gente está se vendendo o tempo todo, está tentando convencer as pessoas e isso é bacana porque assim, particularmente eu já trabalhei como vendedor também. Eu trabalho com tecnologia desde os meus 14 anos e aí num período aí eu me revoltei com a tecnologia e eu queria aprender a vender. E aí eu fui trabalhar como vendedor. Trabalhei com seguros, trabalhei como vendedor de carros e resolvi voltar para a área de tecnologia quando em 2013 eu conheci o marketing digital e comecei a trabalhar com marketing digital ajudando outras pessoas. Como eu já tinha o conhecimento da parte técnica, eu comecei a ajudar outras pessoas, né, a divulgar os seus negócios, a criar negócios do zero, utilizando as estratégias, utilizando o conhecimento que eu tenho, né? E ontem foi o Dia Internacional do Podcast, dia 30 de setembro, conhecido aí como Dia Internacional do Podcast. E aqui, você ouvindo esse podcast, você que consome podcast, acredito que talvez você saiba, talvez não, mas saiu uma pesquisa onde informa que o Brasil, a Data Reportal, né? Quem fez essa pesquisa foi a Data Reportal 2023, informando que o Brasil é o país que mais consome conteúdo de podcasts no mundo. Tá? O Brasil tem aí 42,9% de usuários de internet com idade média de 16 a 64 anos que escutam podcast toda semana. Então o Brasil é líder aí no mundo de consumo de podcast, né? E estima-se que as pessoas do mundo todo passam em média 1 hora por dia ouvindo podcasts. Tá? E segundo a estimativa também da eMarketer, a expectativa é que até 2024, 25% da população mundial já tenha aderido aos podcasts. E muita gente acaba deixando, né, de produzir podcasts, às vezes por conta de falta de conhecimento ou por acreditar que eu preciso comprar um equipamento top, eu preciso comprar uma câmera. Lembrando que
Nós temos aí o podcast Raiz, né, que é o podcast só em áudio, como esse aqui que você está ouvindo, que não tem vídeo. E aí o que bombou realmente foram os videocasts, né? O videocast é o formato de mesa cast, onde você tem aí um apresentador e um convidado, ou mais de um convidado, ou mais de um apresentador. E aí esse formato é o que explodiu aí, né, com vários podcasts grandes aí que a gente tem hoje. E nós temos também, eu comecei com podcast, esse é o segundo podcast que eu tenho. Em fevereiro de 2022, né, eu já tinha ideia de criar um podcast há muito tempo atrás, mas por conta das dificuldades técnicas, por conta da questão do valor, né, o investimento para você criar um podcast na época era muito alto, muito alto. E aí eu acabei não criando, né? Mas o ano passado, fevereiro de 2022, eu lancei o meu primeiro podcast. Inicialmente esse podcast chama Edu Podcast, né? Esse podcast era para ser feito por eu e a minha esposa, que é minha sócia, a Ju, um beijo para Ju. E nós fizemos o primeiro episódio com um casal que são nossos clientes e viraram nossos amigos, que é o Edu Alas e a Eliana Campos, são donos do Aoba Burger, que é uma hamburgueria aqui em Mairink, né? Começou em Mairink, hoje eles têm uma unidade em São Roque também, e eles foram nossos primeiros clientes aqui de negócio local em Mairink. Depois, quando entrou a pandemia, né? Eu tinha clientes, eu atendia já clientes do Brasil inteiro, né? E de mais 13 países diferentes, todos online, já fazia home office há muito tempo, e as pessoas nem sabiam que era home office, eu já trabalhava em home office desde 2014. E quando entrou a pandemia, eu atendi online, né? E tinha cliente de 13 países diferentes, Estados Unidos, Irlanda, Japão, Portugal, Espanha, Itália, enfim. Atendia online, e quando entrou a pandemia, todo mundo debandou. Dos 14 clientes que eu tinha, nós ficamos com um. E aí eu falei, o que a gente vai fazer agora? Começamos a trabalhar com negócios locais. E aí a minha visão era que, como as pessoas não podiam sair de casa, o que ia bombar era o delivery. O delivery ia entregar as coisas na casa das pessoas, né? Como foi que aconteceu, né? Comida, remédio, roupa, tudo virou delivery. E o Aoba Burger foi nosso primeiro cliente, né, de negócio local. A gente não tinha até então cliente de negócio local. E eles foram nossos primeiros clientes aqui de Mairink. E nós começamos a fazer um trabalho bem bacana com eles. E aí foi se expandindo para outros clientes aqui da região. E nós tivemos aí, nós convidamos eles para participar do primeiro episódio do Edu Podcast, né? Era eu e a Ju, e o Edu Alas e a Eliana. E aí eles foram lá para contar a história. O Edu Podcast é um podcast, um videocast, né? Formato de mesa cast, onde nós falamos sobre empreendedorismo, negócios e histórias de vida. E o meu objetivo com o Edu Podcast era ajudar, né, os meus clientes a divulgar o trabalho deles e os meus amigos. Então, o principal objetivo foi esse. Foi, eu tenho conhecimento, eu sei fazer um podcast, né, eu aprendi, comecei a pesquisar, entrei para a escola do podcast. Se vocês não conhecem, recomendo que vocês conheçam. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês conhecerem a escola do podcast do meu amigo Edward e do Jefferson. Aliás, um abraço para os dois aí. E se você quiser conhecer, acesse aí educastanho.com/academia do podcast, né? Vai ter esse endereço da academia do podcast. E aí a gente chamou o Edu Alas e a Eliana para participar do podcast e contar a história deles. E eles gostaram bastante de participar, o Edu Alas principalmente, e minha esposa não curtiu a ideia, não curtiu. E ela falou, Edu, não quero fazer e tal. E aí o Edu Alas falou, cara, gostei demais, se você precisar de ajuda para participar do podcast aí, pode me chamar, que eu quero participar e tal, eu te ajudo. E aí, no terceiro episódio da primeira temporada, nós fazemos temporadas, ele começou a participar comigo. Então, nós não trocamos o nome, ficou Edu Podcast mesmo. Como ele é empreendedor e ele gosta de falar de empreendedorismo, a gente
começou a fazer o podcast juntos e já fizemos 3 temporadas, né? Estamos indo para a 4ª temporada. Foram 12 episódios na primeira, 20 na segunda e 12 na terceira. Então, 44 episódios que nós fizemos até agora, entrevistando empreendedores de vários segmentos aqui da região. Comecei com os nossos clientes, né? E hoje várias pessoas procuram. E eu fechei vários negócios com convidados que vieram, que não conheciam o meu trabalho, e a gente começou a fazer esse serviço para eles, prestar serviço para eles. Então, nisso o podcast me deu uma visibilidade muito grande, né? Uma autoridade bacana aqui na região, e várias outras empresas começaram a procurar. Então, essa é uma forma da gente utilizar o podcast para divulgar o negócio. Essa é uma forma de você trazer pessoas, trazer clientes que você conhece ou amigos para falar sobre um determinado assunto e, consequentemente, você está aumentando sua autoridade. O bacana do podcast, principalmente esse modelo que a gente está fazendo, o Raiz, é que você não precisa de muita estrutura, né? Você pode utilizar somente... Eu, por exemplo, estou gravando aqui com um celular e um microfone de lapela. Eu estou gravando com um Samsung Note 20, que é um celular de 3 anos atrás. E é isso. Utilizando a ferramenta do próprio Spotify, né? Do Spotify for Podcasters. Então não tem muito segredo, né? E o bacana disso é que as pessoas não te veem. Então eu tô aqui de bermuda, chinelo, acabei de tomar uma chuva, tô com a camiseta molhada, mas vocês não estão vendo, né? O bacana do podcast é que você passa a mensagem independente de como você está, diferente do videocast, né? O vídeo você tem que estar arrumado, as mulheres aí têm que fazer cabelo, maquiagem, aquela coisa toda, tal. E quando é só áudio, não precisa se preocupar com isso. Então, esse formato de áudio somente, o podcast raiz que a gente chama, é bem bacana, né? É bem legal, a gente consegue fazer um trabalho sem aparecer. Para quem não gosta de aparecer, isso é muito, muito bom. E assim nós começamos o Edu Podcast a divulgar e as pessoas começaram a procurar, a vir atrás para serem entrevistadas. Foi quando eu tive a ideia de fazer o Edu Castanho Podcast, para falar sobre marketing, para falar sobre estratégia, para falar sobre ferramentas, sobre negócio, para ajudar mais empreendedores com os conhecimentos que eu tenho. E eu tenho certeza que você tem conhecimento aí para compartilhar, você consegue ajudar outras pessoas, né? E o bacana do podcast é que, por exemplo, na descrição aqui do episódio, você consegue colocar links clicáveis, coisa que você não consegue, por exemplo, lá no Instagram. Se você colocar um link aí para o seu site, para um agendamento, para um pedido, para o seu cardápio, lá no Instagram, ele não fica clicável, né, no post. Aqui no podcast, né, no Spotify, nos outros agregadores, você consegue colocar um link para qualquer lugar. Para o seu WhatsApp, para o seu site, para um produto que você vende, para um serviço que você vende. Então, essa é uma forma de aumentar as suas vendas, né? A gente divulga outros produtos também, a gente tem parcerias, tem alguns patrocinadores que nos apoiam aí, que trabalham com a gente há algum tempo, né? A própria Ergo, que eu falei agora nesse episódio, é um dos nossos parceiros, a gente trabalha com eles. Então, você pode divulgar outros projetos, pode divulgar outros links no seu podcast. Isso ajuda a agregar valor, ajuda a aumentar também o seu faturamento. Então, hoje a gente tem podcast em diversos formatos, né? Tem podcast narrativo, de notícia, tem podcast de contação de história, tem podcast de humor, tem milhares aí de formatos diferentes, né, na internet. E esse formato é o formato que eu gosto, é o formato de bate-papo. Aliás, aqui embaixo desse episódio tem um campo para você comentar aí no Spotify, para você comentar o que você achou desse episódio. Se você tem alguma dúvida, comenta aí, deixa um comentário aí abaixo, manda para mim, eu leio todos, eu vou aprovar os comentários aí. E é bacana porque a gente consegue essa interação, consegue ter um feedback da nossa audiência também, e isso é muito importante,
E se você gostou desse episódio, já dá 5 estrelas aí, compartilha lá no Instagram, compartilha no Facebook. Essa é uma forma das pessoas conhecerem o podcast, né? Mais pessoas conhecerem. E o mais bacana disso tudo, é uma ferramenta gratuita. Eu não estou pagando nada para fazer, a não ser o meu tempo, eu não estou investindo nada, né? Não estou investindo dinheiro. Eu tenho um celular, um microfone de lapela, né? A ferramenta do próprio Spotify aqui, que é gratuita, ela já distribui para outros canais de forma gratuita. Então, o podcast, na minha opinião, é uma das melhores estratégias aí, de vendas, ferramentas que podem ajudar a aumentar a sua venda, né? E você com certeza pode criar um podcast aí no seu nicho, no seu segmento, para compartilhar informação com outros, com a sua audiência, né? Lembrando que você pode fazer tanto no formato de áudio quanto no formato de videocast, e basta querer compartilhar a informação, né? Fazer com que a informação chegue até outras pessoas. E eu quero te convidar para participar de um evento que vai acontecer agora no dia 21 de outubro em São Paulo, que é o Podcast Experience. Podcast Experience é um evento para podcasters, para quem gosta de podcast, para quem quer criar um podcast, ou só para quem gosta de ouvir mesmo, gosta de consumir, tá? Então vai rolar esse evento em São Paulo. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Acesse educastanho.com/podcast experience, tá? E você pode usar o cupom de desconto, né? Tem um cupom de desconto, EduPodcast, onde você vai ter aí 10% de desconto. Deixa eu só confirmar se realmente é esse cupom. Confirmar aqui com o Eric, que é o host, né? Que é a pessoa que está cuidando de todo o evento. Aliás, um abraço para o meu amigo Eric Moreira. E deixa eu só confirmar o link para você aqui. Só um minuto, vamos ver aqui. Qual é? Aqui, ó. Usa o cupom EduPodcast20, tá? Você vai ter 20% de desconto. Eu me enganei, ó. São 20% de desconto. Cupom EduPodcast20. É só acessar educastanho.com/podcast experience e usar esse cupom. Você vai ter 20% de desconto aí no ingresso para participar no dia 21 de outubro, que é o Dia Nacional do Podcast em São Paulo, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado. Como eu te disse, já segue aqui o Edu Castanho Podcast, compartilhe esse episódio com seus amigos, com a sua audiência, no grupo do WhatsApp, grupo da família, enfim, compartilha com toda a galera aí. E muito obrigado por você ouvir até aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse episódio. Um grande abraço e até o próximo Edu Castanho Podcast. Tchau!